né. Deus me confiou uma família, Deus me confiou uma agência de marketing voltado para profissionais da área de saúde, Deus me confiou empreendedoras e me confiou como serva também, né, dele. E eu peço todos os dias a ele os dons necessários para dar conta de tudo aquilo que ele confiou para mim, porque se ele confiou para mim, é porque ele deseja gerar frutos através dele. Seja muito bem-vindo ao podcast Lâmpada para os Meus Pés. Nesse primeiro episódio do podcast, eu chamei a empreendedora Elime Azevedo e nesse dia vamos perguntar a ela como é ser mãe, empreendedora, empresária, esposa, estrategista em marketing e também colocando Deus à frente de tudo, tendo fé. Como é essa realidade em estar diante de tantas atividades e ao mesmo tempo conseguir trabalhar tudo diante da fé, pedindo direcionamento a Deus. Muito obrigado, meu esposo, pelo convite, né. Esqueci de detalhe, viu, eu sou casado com ela. Eh, Estou muito feliz com o convite, principalmente por saber que o Lâmpada para os Meus Pés é um projeto de Deus, né, que ele pediu para você em especial, mas que se torna da família, né, porque somos um só. Então estou muito feliz pelo convite, por ser a primeira a estar aqui, a estrear o podcast, tendo a certeza de que Deus irá usá-lo como instrumento para a vida de várias pessoas. Eita, falou bonito, viu. No carro ela vinha dizendo: "Por que você me escolheu? Por que você me escolheu?" É assim mesmo. Eu sou mais dos bastidores. É, mas o Senhor escolhe seus filhos, né. E ela dizia: "Ah, não, você precisa fazer esse podcast, você precisa". Quem é a primeira pessoa? Eu digo: "Você". Ela: "Se eu?" Aí eu digo: "É tão bom, né, empurrar os outros, bora junto". Então vamos junto, fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus nem sempre é tão fácil, Sim. mas é gratificante. E como minha esposa sempre diz, para as mentorandas dela, nós precisamos de um propósito. E esse podcast é um propósito de Deus, que ele colocou no meu coração, partilhei com minha esposa e a gente tem, amadurecido e colocado esse fruto para dar andamento, né. Então é um fruto da vontade de Deus que caiu no íntimo do meu coração e a gente tem cuidado dessa pequena planta para que no momento certo Deus possa gerar os frutos conforme o coração dele. Mas e aí, Elime, como é ser mãe com 4 filhos, ser empreendedora, ser estrategista em marketing, ser mentora de algumas empreendedoras, né, nessa fase também que são mães, que são esposas e que também estão na batalha no dia a dia de conciliar não só o trabalho, não só as atividades de casa, mas também tudo atrelado à fé. Sim, é desafiador, né. Não posso ser hipócrita e dizer que é fácil, né, não é fácil, é desafiador, são muitas demandas para dar conta, mas eu costumo dizer que foram, coisas que Deus me confiou, né. Deus me confiou uma família, Deus me confiou uma agência de marketing voltado para profissionais da área de saúde, Deus me confiou empreendedoras e me confiou como serva também, né, dele. E eu peço todos os dias a ele os dons necessários para dar conta de tudo aquilo que ele confiou para mim, porque se ele confiou para mim, é porque ele deseja gerar frutos através dele. E eu costumo dizer para as minhas mentorandas, tem até vou abrir aqui, porque eu sempre esqueço a passagem completa, mas é Mateus 5 do 10 ao 16, que diz assim: "Vocês são a luz do mundo. Uma cidade situada no alto de uma montanha não pode ser escondida. Da mesma forma, ninguém acende um lampião para colocá-lo debaixo de uma bacia, mas sim para colocá-lo em cima de uma mesa, para que possa iluminar a todos os que estão na casa." Então, através dessa palavra, eu entendo que eu sou luz e que independente do que eu faça, seja na minha casa, seja como mãe, seja como, empresária, seja como mentora, eu preciso ser luz para aqueles que eu estiver próximo, né. Então eu entendo que é justamente isso, eu sou luz e eu preciso iluminar, através dos dons que o Senhor me deu,
o caminho daqueles que Ele colocar na minha vida. Que bonito, hein. E como começou essa virada de chave de você entrar nessa área de marketing, né, assim, como é que você chegou até aqui, já sendo mãe, né, mas como é que foi essa virada de chave para empreender na área de marketing? Eh, Planos de Deus, né, literalmente. Algumas pessoas não sabem, mas antes de ter a agência Conecto, eu tinha uma fábrica de chocolates artesanais e trabalhava justamente com chocolates artesanais. Então eu nunca me vi trabalhando nessa parte de marketing, né. Acreditava realmente que a Sabores do Cacau era a vontade de Deus para mim e para a minha família. Mas com a chegada de João, que foi nosso primeiro filho, eu entendi que a vida, né, que a gente tinha em relação a ter uma fábrica de chocolates, que tantas vezes a gente passava a madrugada trabalhando, não fazia mais sentido para mim, né, porque eu tinha o objetivo de estar mais próximo de João, do crescimento dele, enfim. E foi aí que Deus, mostrou para mim que já não era mais caminho a Sabores do Cacau, mas até então eu não sabia o que é que eu ia fazer, né, se eu ia ser, apenas mãe, né, 24 horas exclusivamente mãe e dona de casa, ou se iria colocar em meu caminho alguma outra coisa. Eh, Quando eu terminei o TCC, né, quando eu fui entregar o TCC, pra me formar em administração, eu fiz o TCC com base em empreendedorismo materno, que na época era algo que estava muito em pauta e eu comecei a estudar sobre isso. E fazendo as entrevistas com tantas mães, eu percebi ali que eu precisava fazer algo a mais. Diante do conhecimento que eu tinha adquirido na faculdade, eu poderia ajudar essas mulheres a empreenderem, não apenas com propósito, mas também com conhecimento. E foi aí que eu comecei a trilhar um outro caminho, que era estudar marketing para ajudar essas mães que estavam empreendendo. Mas quando foi na minha gestação de Maria Luísa, eh, a pediatra dos meus filhos, chegou para mim e disse: "Halima, eu já te acompanho nas redes sociais, gosto muito do seu trabalho, gostaria de saber se você quer gerenciar o meu perfil". E ali eu nunca imaginei gerenciar perfis de outras pessoas. Só que eu pensei, quando Maria Luísa nascer, eu vou ter que dar uma pausa nas aulas para as mães. Então, talvez pegar, esse trabalho seja válido até eu conseguir voltar, né. Até porque o trabalho de gestão de redes sociais, quando você só tem um perfil, você consegue até fazer de madrugada, na hora que você tiver disponibilidade. E assim eu fiz, né. Falei com você, você disse que estava certo, dava certo. E aí eu aceitei. Só que começou a funcionar tanto que as pessoas começaram a perguntar para ela quem estava gerindo o perfil dela. E ela começou a me indicar para os colegas que perguntavam, e aí a Aline, como social media, começou a crescer, ao ponto que chegou e eu já não dava mais conta sozinha, né. Então, a virada de chave foi isso, mas foi importante entender aquela oportunidade que bateu na minha porta como uma oportunidade de Deus, né, como uma oportunidade, não ter medo, na verdade. Surgiu uma oportunidade e por estar sempre em oração, Deus colocou em meu coração que funcionaria, que daria certo. Só que eu achava que daria certo só por um tempo, mas desde que era isso que Ele sonhava para mim. Eita, Josué, tá chorando. É. É só como eu sou esposo dela, né, então sei uma boa parte da história, ou quase toda, e eu me lembro que ela queria trabalhar com uma técnica chamada Ah, Killings, esqueci desse detalhe no era com início. papel. Eu, assim, sempre fui de motivar, né, mas nunca senti em meu coração que aquilo fosse dar certo. Não descrendo da técnica, ela é muito boa, tudo que ela se propõe a fazer, ela é muito boa em fazer, então ela preparou, fez muito bem, vendeu alguns quadros, mas no íntimo do meu coração eu não sentia que aquilo ia para frente. Mas eu dei todo o apoio. E aí Deus começou a mudar a história, né, a gente estava sem condições financeiras para pagar um curso, e ela começou a fazer um curso online, né, essas aulas 5 dias, para depois ser vendido um curso, Foi na época da pandemia. na época da pandemia. E aí
daquelas pessoas que participaram, uma pessoa ia ganhar uma mentoria de forma gratuita, Por 1 ano. por 1 ano, né. E aí eu disse: "Faça, se for vontade de Deus, vai acontecer". E aí quem foi sorteada? Ela, né. Então assim, Deus começa a programar a nossa vida muito antes do que a gente pensa. Ela falou da médica, né, da nossa amiga doutora Bárbara, que, deu essa oportunidade, mas Deus já tinha começado a fomentar no meu coração que o negócio de quiles não ia dar certo, né, não era a vontade dele, e já empurrando ela, desde a escolha do curso de fazer administração e depois desse passo de fazer esse curso gratuito e ganhar essa mentoria, e ali Deus foi preparando a terra para o momento certo. Então, assim, deixar Deus ser a luz para os nossos passos é confiar, é andar na fé, mesmo não sabendo o que vem além. E isso é uma entrega total, né. Como é difícil confiar naquilo que a gente não sabe que vai acontecer, mas em quem confiar? Quando a gente confia em Deus, a gente confia plenamente. Quando uma criança como Josué se entrega no colo de Aline, ele se entrega plenamente, ele pode estar o maior turbilhão aqui, mas ele está confiante que ela vai cuidar dele e que ele vai sair daqui bem. Então isso é se confiar em Deus, né, é ter essa confiança plena e eu queria trazer só esse detalhe desse trechozinho, né, desse interstício até acontecer essa oportunidade, porque Deus começa a preparar os nossos passos, Deus começa a preparar o nosso coração para confiar na vontade dele, né, e assim a gente vai se colocando a cada dia. Inclusive você falando, eu me lembrei que teve uma vez que uma amiga nossa, Vicky, né, foi rezar por mim, e ela não sabia que eu estava com dúvidas do que eu ia fazer, né, a gente estava ali com José, já tinha João e José, e diante da nossa realidade financeira naquela época, eu me via na necessidade de trabalhar e não sabia por onde começar, até cogitei voltar para Sabores do Cacau, que era aquilo que eu sabia fazer naquela época, né. E aí uma vez ela em oração por mim, ela disse: "Aline, Deus me mostra 2 caminhos, você uma bifurcação. Um caminho ele já está todo asfaltado, já tem iluminação, poste. No outro caminho é escuro e é terra de barro. Mas o Senhor disse para você escolher o caminho da terra de barro, que ele vai ser a luz". Inclusive, agora que eu estou me lembrando, ele vai ser a luz para os seus passos. A cada passo que você der, ele vai acender uma luz te iluminando o próximo passo. E ali eu entendi que a Sabores do Cacau já não era realmente vontade de Deus, porque era o caminho asfaltado em que eu já sabia, em que eu já conhecia, já tinha tudo, né, já tinha fornecedor, já tinha técnica, tudo. Então ali eu entendi que o Senhor iria me mostrar um novo passo para ser dado em um novo caminho, que eu precisava confiar. Olha aí, era o Willy Wonka, né, e aí teve que passar para a estrada de barro. Ela estava falando aí, eu lembrei da nossa casa, porque para nossa chegar na nossa casa é estrada de barro, não tem iluminação numa parte, né, então o senhor já estava dizendo também para ir para casa também, para ir trabalhar. Eh, Dentro desse tema, como é que é a maternidade, associar a maternidade dentro do empreendedorismo, né, porque, já é difícil com filho, e agora com 4 filhos, né, então como é que é essa rotina esse trabalho e isso também associado à fé, para não perder a fé, porque Deus é o condutor de todas as coisas. Então não adianta ter os frutos da bênção de Deus e esquecer de Deus lá na frente, né, a gente até Sim. aprendeu na nossa caminhada a se tornar órfãos da fé, que é receber as graças de Deus e abandonar Deus quando já recebeu o que queria. Então, como é essa conciliar maternidade, vida profissional, matrimônio e também a fé, porque é o mais importante da nossa vida é a fé, porque o nosso fim último é o céu, para nós que acreditamos na eternidade em nosso Deus. Sim, é desafiador. Não é fácil, minha gente, tenha certeza. O povo diz: "Como é que você dá conta?" Eu não dou conta, entenda isso, eu não dou conta. Não tem como você ser 100% em tudo quando você faz mais de uma coisa, né. Então isso é certeza. Então a primeira coisa é você entender que você é limitada, que você não tem como dar conta de tudo, mas definir o que é sua prioridade, né. Eh, Antes de realmente conhecer a Deus, como eu conheço hoje, eu era uma pessoa totalmente feminista, né, você bem sabe disso. Uhum. Então eu nunca me imaginei,
casada, com filhos, cuidando de uma casa. Eu sempre imaginei que eu iria trabalhar fora, que, eu iria passar 8 horas já do meu dia ou mais trabalhando, me dedicando, né, ao meu trabalho, mas nunca me imaginei como mãe. E após a minha conversão, o Senhor gerou no meu coração esse desejo da maternidade, sabendo que Deus ia confiar a nós os filhos que Ele quisesse, né, não o que a gente queria, o que a gente acharia que era ideal. Então, conciliar é desafiador, mas é entender também o que é sua prioridade. A partir do momento que a gente se tornou família, a minha família passou a ser minha prioridade. Não é à toa que naquela situação financeira, né, aquele desafio financeiro que a gente passou, eu sempre dizia para você: "Se eu tiver que trabalhar com carteira assinada, eu irei, mas com muita tristeza em meu coração, porque eu não quero passar 8 horas trabalhando numa empresa e ter que deixar nossos filhos, de forma integral numa escola ou numa creche. Então, para mim, a minha família é a minha prioridade. Então, empreender era um desejo no meu coração para que eu também não perdesse tempo de qualidade com a minha família. Não que queira dizer que empreender você trabalha menos, não, pelo contrário, Hum. trabalha mais. Inclusive os agregados, os associados também trabalham, né. É. Inclusive você trabalha mais, mas você tem flexibilidade no seu tempo. Então era isso que eu desejava, almejava, era essa flexibilidade. Então é entender o que é prioridade, a minha casa é prioridade, tem alguns momentos que a minha empresa vai ser prioridade, e aí eu converso, né, em família, que naquele tempo vai ser necessário eu estar mais presente na Conecto, mas é entender a prioridade e se dedicar ao seu melhor naquele tempo que você tem. Então, se eu estou em casa, eu busco me dedicar ao máximo àquilo que eu tenho em casa. Se eu estou na Conecto, eu tento dedicar o melhor à Conecto. E é entender que Deus capacita. Esses dias eu conversava com algumas mães que realmente estão com bebês como Josué, bebês pequenos, e aí elas falavam sobre o bebê que só dormia 40 minutos, que não dormia, que ainda não dormia sozinho, e eu sempre costumo dizer que a sociedade ela cobra muito da gente, e aqui eu não estou querendo ser feminista, né, mas a sociedade cobra que as mães precisam ensinar seus filhos a dormirem só. A sociedade cobra que você não pode deixar seu filho no colo, porque seu filho senão vai ficar mal acostumado. A sociedade cobra que você precisa ser a mãe exemplar, mas também que precisa trabalhar fora, porque senão você vai matar seu esposo de tanto trabalhar. Uhum. A sociedade cobra muitas coisas da gente. E se a gente for, dar atenção a tudo que ela nos cobra, a gente vai enlouquecer. Então é levar a maternidade, o seu trabalho e as demandas que surgem, entendendo que você não tem como se dedicar 100% a tudo, mas você pode ofertar o seu melhor em tudo. E o seu melhor já é o bastante. Porque quando você coloca no cesto e entrega ao Senhor, né, os 2 peixes e os 5 pães, o Senhor multiplica. Então é entender isso, é entender que você oferta o seu melhor e deixe que Deus multiplique para suprir a necessidade de todos. E nesse caos, né, de 4 filhos, um esposo, uma casa, uma empresa, bebê chorando, bebê golfando, bebê querendo mamar, né, há espaço para Deus? Sim. Eh, Quando nós não tínhamos filhos, né, a minha oração pessoal durava cerca de 1 hora. Hum. Então eu fazia minha Lectio Divina, fazia um momento de oração, adorava todos os dias, que era, enfim, era o meu melhor momento, era adorar o Senhor todos os dias. E quando eu virei mãe, eu vi que isso não cabia mais na minha realidade. E foi muito difícil aceitar isso. Foi muito difícil aceitar que eu não tenho como me dedicar muitas vezes 30 minutos numa oração. Não é possível, porque quando eu começo às vezes eu acordo cedo, 4 horas da manhã, não mais agora, viu minha gente, mas antes eu acordava às 4 horas da manhã, achando que eu ia conseguir rezar, quando dava 4h30, o filho acordava, eu dizia assim: "Eu não tenho condição de um negócio desse".
Mas, é entender que você precisa ser uma pessoa orante em tudo. Então, um exemplo, quando eu venho deixar os meninos na escola, eu faço um momento de oração no carro com eles. E ali é a minha oração, é a minha primeira oração do dia. E ao longo do dia eu vou em tudo que eu vou fazendo, eu vou entregando ao Senhor, vou agradecendo quando as coisas acontecem de uma forma que eu nem esperava. À noite a gente faz a oração em família. Às vezes, quando eu estou amamentando, é quando eu tenho tempo para ler a palavra de Deus. Então, ali pelo celular eu leio, não abro a Bíblia, mas olho ali a leitura do dia, olho pelo celular. Então, é aquilo que eu falei, é você ofertar o seu melhor. Quando você tem um bebê, o seu melhor, muitas vezes, não é se dedicar 30 minutos em uma oração, mas é você dedicar, às vezes, 5 minutos de uma oração sincera. E aí Deus multiplica. Então é entender que em meio ao caos tem tempo para Deus? Tem. Mas você entendendo que não é aquilo que você vê como ideal. "Ah, eu não vou rezar, porque eu não vou conseguir parar 30 minutos para rezar". Entregue o que você consegue, o que é seu melhor naquele momento, e Deus irá multiplicar. E agora eu me lembrei que, assim, realmente quando a gente teve João, que isso me inquietava muito, essa dificuldade em rezar. Eu fui me confessar e eu dizia para o padre: "Padre, eu não consigo tempo para rezar em meio ao caos que é". João tinha muita cólica, né. Eu dizia para o senhor: eu para o padre: "Eu não tenho tempo". Isso me deixa muito triste, não conseguir dedicar um tempo ao Senhor. Ele dizia: "Entenda, minha filha, que quando você cuida do seu filho, você está cuidando do próprio menino Jesus. Então esse é o seu sim, é o seu serviço". E foi uma outra coisa que eu entendi, né, que quando eu cuido de você, meu esposo, quando eu cuido dos nossos filhos, eu estou cuidando do próprio Cristo. Então já é a minha oração viva, vamos dizer assim. Hum. Eu sou um crente meio trabalhoso de vez em quando pra ela, viu. E como é lidar, Aline, com a culpa, né, as expectativas, o cansaço, a frustração. Diante de tudo isso, vai chegar momentos que vai incorrer do sentimento de culpa, né, porque vencer a batalha a gente vai conseguindo vencer dia a dia, mas em alguns momentos vem o sentimento de culpa, vem o cansaço, as expectativas frustradas. Como vencer, né? Como lidar com esses sentimentos? Tem uma frase que diz assim: "Nasce um filho, nasce uma culpa", né, não tem por onde correr. Eu acho que não é só apenas as mães, mas pais, enfim, todo mundo carrega suas culpas. E, eh, eu acredito que a questão é justamente você ser gentil com você mesma. Era aquilo que eu dizia, se você for dar ouvidos ao que a sociedade cobra de você, e até mesmo o que você se cobra, você vai pirar, não tem condições. Eu costumo às vezes dizer, em meio às dificuldades, principalmente, em relação às dificuldades profissionais que às vezes a gente enfrenta, né, quem tem uma empresa sabe que às vezes o negócio está super caminhando, daqui para o segundo acontece alguma coisa, você quase que pira, sem saber como é que você vai resolver. E eu costumo dizer que Deus, graças a Deus, me deu uma boa sanidade, porque senão eu já estaria internada, diante das dificuldades e tribulações que surgem. Mas justamente por isso eu acredito, eu aprendi, Deus me deu essa graça, acho que até porque Ele me confia muito, eu digo isso pra Ele, eu digo: "Eu não sei porque você me confia tantas vezes". Eh Mas Deus me deu a graça de tentar levar as situações de forma mais leve. Então, eu busco não culpar as pessoas, é algo meu, realmente, então, eu evito culpar as pessoas por situações e busco ao máximo não me culpar, porque se eu for carregar a culpa, eu vou desistir no meio do caminho. Então, é entender que aquilo aconteceu, talvez tenha acontecido que eu não consigo dar conta, por exemplo, né. Acho que há um mês atrás, né, aconteceu uma situação, quem é mãe sabe que na amamentação a gente, eu acho que metade da nossa memória ela é destruída praticamente. Então a gente esquece muitas coisas, né. E aí eu tinha um exame para fazer e eu coloquei na minha cabeça que esse exame era numa terça-feira, só que o exame era na quinta-feira.
E aí, para fazer o exame, eu tinha que levar Josué e, por consequência, tinha que levar meu digníssimo, né. E aí eu combinei com ele para ele avisar que ia chegar atrasado no trabalho, para marcar justamente esse exame, e pronto. Só que um dia antes desse exame, lá em casa eu adotei tarefas de casa para os meus filhos, né. Não é trabalho infantil, minha gente, mas eu estou ensinando a eles a terem responsabilidades. Então cada um tem uma tarefa. E no dia anterior a tarefa de José era limpar a casa, com um aspirador vertical que a gente tem. Quando ele foi limpar a cozinha, eu fui e tirei da tomada uma extensão que a gente tem que liga o freezer, a Alexa e o computador, para colocar o aspirador. Ele limpou tudo e eu, na minha memória fraca, esqueci de ligar a réguazinha. Isso passou a tarde, passou a noite, quando foi no outro dia pela manhã, que era o dia do exame, meu esposo foi falar com a Alexa e a Alexa não respondeu. Ele: "Vixe, tá desligado aqui". Ou seja, o problema não era a Alexa, o problema era o freezer, que estava cheio de carne e tinha ficado descongelado. Aquilo dali para mim já gerou uma culpa de que: "Caramba, se a gente perder a comida que estava nesse freezer, Senhor, não sei o que que será da minha vida", praticamente. Eu chego lá na clínica, linda e maravilhosa, crente e abafando que o exame era naquele dia. Quando eu cheguei lá, digo: "Moça, eu tenho um exame". Ela achou estranho, ela disse: "Você tem uma outra para hoje?" Eu disse: "Sim, era em caixa?" "Não, é para hoje". Peguei aqui meu celular e disse: "Tá aqui, ó, moça". Aí ela: "Dias 8 é quinta-feira". Aí eu: "Desculpa". Ali ela disse: "Eu vou tentar o encaixe", mas não conseguiu o encaixe, porque o médico daquele dia estava fazendo biópsias. E aquilo dali, eu comecei a chorar na clínica, só com Josué, Rafael ainda estava para chegar. Eu comecei a chorar, não conseguia não chorar, justamente pela culpa de não estar dando conta de tudo aquilo que o Senhor me confiou. Então, às vezes, por mais que eu acredite que Deus me faz ter essa leveza, né, e entender que eu não vou dar conta de tudo realmente, mas tem alguns momentos que a culpa bate mais forte, né. E ali é ter pessoas como você, que foi meu amparo naquele dia para me dizer que não ficasse daquele jeito, que todos nós passamos por situações daquela. É ter ao lado também pessoas que você sabe que nos momentos difíceis vão apoiar você. Então, em meio ao caos, é ter intimidade com o Senhor, não se culpar e quando a culpa bater, ter pessoas próximas para lhe sustentar, para que você não se afunde naquela culpa, porque como a gente bem sabe, né, a culpa ela não vem de Deus. E no meio profissional, ali, assim, como teu nós falamos na nossa linguagem cristã católica, né, o discernimento do que fazer, né, a decisão de que tomar, né, como é que você consegue conciliar essa intimidade de fé e de decisão, né, esse discernir e agir. A gente está vivendo nesse período agora do podcast, justamente o período do Pentecostes, né, que é a vinda do Espírito Santo, e esse Espírito que é o Paráclito, né, que é o defensor, que é aquele que nos protege de fazer algo que não vá ser condizente com a nossa vida de cristão, com aquilo que Deus sonhou e Deus preparou para nós. O salmista até diz, né, que quando muito antes no ventre da nossa mãe, Deus já sonhou e preparou um caminho para nós. Então Deus já sonhou um caminho, né, Deus já sonhou passos, Deus sonhou, que a Conecta estivesse aqui, que você estivesse dando esses passos com a maternidade, mas para isso é preciso o nosso sim. E diante de tudo que Deus sonhou e dos desafios que virão, como é pedir ao Espírito Santo em meio às surpresas, como você disse, né, na vida do empreendedor, para que o Espírito Santo possa lhe conduzir e lhe dar a sabedoria assertiva na hora de agir. É entender primeiro que o Espírito Santo habita em nós, né. E segundo, clamá-lo, em todas as situações. Como eu disse para você, quando eu estou vendo pré-escola com os meninos, todos os dias eu faço uma oração e nessa oração eu peço ao Senhor que nos batize com o Espírito Santo, nos dê os dons necessários para darmos de conta de tudo aquilo que a gente vai enfrentar no dia
E nos dias virtudes necessárias para sermos santos. Josué querendo compartilhar aqui Interagir, participar. tá confirmando que a mamãe faz essa oração. E aí é entender isso e eu até partilhava esses dias com você, é entender que nem sempre a decisão que você precisa tomar, o passo que você precisa dar, você vai precisar parar e fazer uma oração, porque às vezes não cabe ali uma oração. Então é entender que Deus fala com você no íntimo do seu coração e o que a gente chama de feeling, né, na verdade é a voz do Espírito Santo para nós. Eh, Enquanto você perguntava, eu me lembrava de uma situação que a gente passou por um processo, seletivo, e aí chegou para nós 2 pessoas com boas indicações. Só que eu não conseguia escolher entre as 2 pessoas, eu não conseguia ver, tipo assim: "Ah, vai ser essa pessoa, essa daqui não vai dar certo, vai ser essa", eu não conseguia ver. E é claro, minha gente, todos nós precisamos de um psicólogo, eu também tenho uma, Denise. E aí eu conversando com Denise, eu: "Denise, a gente precisa urgente", porque a pessoa que estava com a gente nos abandonou, assim, e a gente precisava de algo urgente. A gente tem 2 pessoas, as 2 são boas, mas eu não consigo decidir entre elas 2. E ela disse aquilo que a gente já sabe, mas que nos momentos de aperreio, às vezes, a gente precisa que alguém diga pra gente, né. E ela disse: "Aline, se não gera paz, não vem de Deus. Então se nesse momento não gera paz, é porque essa decisão ela não precisa ser tomada agora". E eu disse: "Tá certo". Aí eu abri o processo seletivo, né, porque essas 2 pessoas vieram por uma indicação, a gente deixou o processo seletivo aberto para escolhermos uma outra pessoa. E aí a gente encontrou uma outra pessoa que se encaixava melhor no nosso na nossa necessidade, e aquelas 2 pessoas a gente deu feedback que não iria mais precisar, né, quer dizer, que não ia mais precisar, mas que elas não se enquadravam naquele momento, mas que a gente ia deixar, eh, De no talentos. banco de talentos, exatamente. Tempos depois, assim, pouco tempo depois, surgiu uma nova necessidade. E eu fui e disse: "Ah, Senhor, essa nova necessidade eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar aquela outra pessoa, que a gente não escolheu naquele tempo, mas eu vou oferecer para ela um curso, para ela se capacitar e fazer o teste novamente". Justamente porque ali tinha uma indicação e que para mim aquela indicação estava com um pouco de peso de eu não ter acolhido, vamos dizer assim. Só que eu fui atrás da pessoa, perguntei sobre o interesse. Falei uma, falei 2 vezes e ela não me respondeu mais. E aí eu conversando com uma pessoa, ela disse: "Aline, eu acho que ela ficou chateada porque você não escolheu". E ali eu entendi, realmente não era de Deus. Porque eu comentava, né, se ela com o feedback de que ela ia ficar no banco de talentos, né, não tinha sido selecionada, mas ia ficar no banco de talentos, ela se chateou ao ponto de não responder mais a gente, era porque se ela estivesse na empresa, qualquer feedback que a gente desse não seria bem visto. Ela não sabe lidar com frustrações, mais ou menos assim. E ali eu entendi como o feeling é importante, o que a gente chama de feeling nos negócios, né, na verdade é o Espírito Santo já falando ao nosso coração. Então, a tomada de decisão ela precisa ser tomada você entendendo que Deus fala com você através do Espírito Santo, e que não necessariamente você precisa estar aqui em oração para escutar, mas é quando aquela paz ela não acontece, é quando se vem essas oportunidades como o doutor Bárbara me deu, e você dar o passo. Então é sobre isso, é sobre você entender que o Espírito Santo sempre está falando ao seu coração, na verdade. E que conselho você dá para as mães, para os empreendedores, empreendedoras, né, para as famílias, para aqueles que empreendem, para aqueles que desejam empreender, que Deus já coloca nos seus corações esse desejo de empreender, que conselho você dá para eles? Para que eles possam seguir firmes nesse caminho de fazer a vontade de Deus, empreendendo ou empreender, né, e ser perseverante, porque, eh, todo caminho necessita da perseverança. E empreender não é fácil, né, porque quem é funcionário conta com salário todo mês, quem é empreendedor luta pelo salário todo mês. Sim. Eh, eu costumo falar para as minhas mentorandas, né, e aí eu trago para todos, que a primeira coisa é você entender que o seu negócio ele precisa ter um propósito que vai além do valor financeiro que você vai receber.
Porque quando a gente empreende pelo dinheiro, o que acontece? Vão vir momentos em que o dinheiro não vai vir. Vão vir momentos em que você vai perder alguns clientes. Vão vir momentos em que você não vai conseguir tirar o seu salário, o seu prolabore. E quando isso acontecer, se você empreende apenas pelo dinheiro, você vai desistir. Então o seu empreender, ele precisa ser por um propósito maior. Você precisa ter um propósito emocional naquilo dali. Você, na verdade, precisa entender o que é vontade de Deus para você. Então a primeira coisa é, se você começou a empreender por uma necessidade, você descubra seu propósito maior. Descubra por que motivo você existe, que vai além do financeiro. Por exemplo, na Conecto, nós existimos para dar voz àqueles profissionais de saúde que estão silenciando, mas que eles são maravilhosos. Eles são profissionais fora da curva. Tem uma frase que a gente diz, que agora eu não me lembro o autor, mas ele diz: "O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons". Então a Conecto ela existe para isso, para levar para as pessoas a voz daqueles profissionais que estão silenciando, seja por medo de aparecer, ou seja por não ter uma habilidade com as redes sociais, enfim. Mas esse é o nosso propósito maior. Então primeiro comece por um propósito maior. Se você já começou e não tem, busque esse propósito maior. Segundo, entenda que você é luz. E luz não foi feita para ficar embaixo da mesa, mas sim acima, em cima da mesa. Então, entenda que Deus vai te usar como instrumento independente do que você faça. Seja você como manicure, seja você como uma artesã que faz laços, seja você como uma nutricionista, independente do que você faz, Deus quer te usar como instrumento na vida das pessoas. E terceiro, tem um versículo em Provérbios que eu anotei aqui, que quando eu comecei a trabalhar com empreendedorismo materno, ele me deu essa passagem e até hoje eu carrego comigo. Está lá em Provérbios 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Troque planos pelo seu negócio, né. Consagre ao Senhor tudo o que você faz dentro da sua empresa, que o seu negócio terá sucesso, porque o Senhor vai abençoar. É isso. Verdade, né. Eh, a gente já está caminhando para o final, e eu até partilhava com a Aline, né, me lembrava da gente ser canal de graça e deixar o Espírito Santo agir. E eu lembrava de um casal amigo nosso, Hudson e Daisy, e um dia eu encontrei com eles no supermercado e comecei a falar com eles de negócio, porque, eh, eu sempre falava com ele de concurso, com a Aline também, e os 2 diziam assim: "Não, a gente não tem vontade de fazer concurso". Isso já era o que Deus colocava no coração deles, porque são propósitos que Deus planta no nosso coração. E aí eu disse, ele não estava trabalhando na época, não estava trabalhando de carteira assinada, eu disse: "Por que você não faz concurso?" Ele disse: "Não, não tenho vontade de fazer concurso". E aí naquele momento o Espírito Santo começou a colocar no meu coração e eu comecei a falar. Eu disse: "Cara, por que você não empreende? Por que vocês não vão abre um empreendimento, coloca para frente os projetos que estão no seu coração". E eu olhava para a esposa dele, para Deise, e os olhos dela brilhavam e eu não entendia, eu ia falando, e aí ela disse: "Deus está falando por você", e no meio do supermercado, né, eles querendo fazer a feira e eu precisando fazer a minha, mas naquele momento Deus me usou, eu não estava em oração ali para dizer aquilo que Deus queria, mas o Espírito Santo me usou naquele momento. E aí tempos depois ele me disse: "Olha, Rafael, a gente vai inaugurar nossa empresa, a gente vai abrir", e eles abriram a empresa num ponto pequenininho, e hoje mudaram para um ponto maior, e eles seguem perseverando, e Deus tem abençoado o projeto de empreendimento deles. E até na época ela ainda trabalhava, né, depois começou a crescer e ela precisou sair do trabalho, Sim, né, ela para foi poder demitida, né, é. ela realmente foi demitida e ela começou a empreender de forma individual e depois, viu que não estava dando conta e foi para dentro da empresa, os 2 começaram a caminhar.
juntos. Então, assim, como a Aline disse, nós precisamos ser sal do mundo, né, e luz do mundo. Nós precisamos ser essa luz, porque Deus nos quer fazer candeeiros, Deus nos quer fazer lâmpadas para iluminar o caminho dos outros. Isso se chama propósito. Deus tem um propósito na nossa vida, não só para nós, não só para a nossa família, mas para os outros. Então que a gente possa ser luz, ser caminho, né, ser lâmpada para os pés daquele que Deus quer nos usar. E mesmo que seja diante das batalhas, diante dos sofrimentos, ter que trazer um bebê para o podcast, né, ter que amamentar durante o podcast, mas a gente precisa ser luz do mundo, né, nós precisamos ser luz do mundo. O Senhor me fazia lembrar que os primeiros cristãos, eles foram hasteados, colocado fogo, e tiveram seus corpos queimados, porque não renunciaram à fé. E aqueles corpos serviam de iluminação no caminho, mas mesmo ofertando, mesmo sendo martirizados, eles não renunciaram à sua fé. E ser luz do mundo nem sempre é só de forma fácil, legal, mas a gente precisa ser luz para o mundo diante das tribulações também, diante das dificuldades. Isso é ser luz do mundo, né? Então o que eu trago para vocês nesse podcast é não só Deus ser a lâmpada para os seus pés, mas que você também possa ser irradiado por essa luz de Deus e também possa transfigurar essa luz para outras pessoas. Agradeço a Aline, agradeço a equipe aqui que está aqui ajudando nesse podcast. Quero deixar por último para rezar por você. Você que é empreendedor, você que é empreendedora, você que tem o desejo de empreender, você que luta todos os dias para fazer a vontade de Deus e para suprir a sua família, as suas necessidades. Pedir a Deus, na sua graça, pela ação de Jesus, na ação do Espírito Santo, que possa vir sobre os corações, sobre as suas vontades, sobre os seus quereres. E eu sempre costumo dizer que Jesus dá uma fórmula perfeita. Jesus diz: renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz de cada dia e vem e me segue. Então eu digo para você, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga Jesus. Renuncie às suas vontades, colocando a vontade de Deus à frente da sua. Tome as suas dificuldades e desafios de cada dia e siga Jesus porque é fazendo a vontade dele. Jesus no Getsemane disse: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que seja feita conforme a tua vontade. E estar submetendo a nossa vontade à vontade de Deus é aceitar fazer aquilo que ele nos propõe, mesmo diante que não seja aquilo que a gente quer. Então peço a Deus, pela graça do Pai, Filho e Espírito Santo, que possa nos conduzir, nos caminhar para fazer a vontade dele. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.